Olá pessoal, quarta-feira, nem vi passar, você viu? Eu não sei quem tá vendo aí, mas eu acho que tá passando muito rápido, acima da média, porque os tempos estão sendo abreviados, como fala na palavra, né? Então eu quero que você sempre fique ligado nisso. O tempo está sendo abreviado, a ciência está se multiplicando, o que mais você quer? O resto está tudo certo, está tudo funcionando, mas é uma quarta-feira e eu queria deixar uma palavra com vocês, que é importante. Está meio atrasado, eu sei, mas desculpa aí. Queria falar com vocês uma coisa muito batida que eu estou falando sobre itens da obediência. Eu vou te explicar o porquê. Então, creio que você está pronto para ouvir. Lembrando, antes de você começar a processar as ideias, lembrando de você tomar atitude de manter um contato com a Jaque, que eu passei o contato dela já no grupo, para você se inscrever para a ceia do Senhor. A ceia vai acontecer o seguinte: nós vamos fazer no domingo de Páscoa, dia 4, e você vai receber os cálices com um pãozinho dentro. Mas você pode fazer pão. É só simbolismo da união da igreja, o mesmo cálice, do mesmo vinho, entendeu? E tem lá um pedacinho de pão ázimo, que é sem fermento, sem contaminação. Então você pode também fazer o seu pão para completar a tua ceia, mas coma do mesmo pão e beba do mesmo cálice, não tem problema. São esterilizados, foram totalmente esterilizados, né? E vai estar perfeito para você. Mas escreve com a Jaque, dê o seu endereço, quantas pessoas na tua casa vai tomar a ceia para a gente poder despachar. E vai chegar na tua casa com um saquinho plástico totalmente detetizado, bonitinho, não é detetizado, é esterilizado, e você chega na tua casa, passa o álcoolzinho na embalagem antes de abrir, né? E aí você abre e consome. Pode até passar o álcool no cálice, que ele é lacrado. Você pode passar antes de pegar, tá ok? Mas pegue, por favor. Então eu queria que você estivesse ligado na igreja, né? Um compromisso, né? Então eu queria falar para você hoje sobre o que nós falamos domingo. Acho que você assistiu. Não assistiu? Lógico que assistiu. Pelo libido, né? A libido. E eu falo que a libido é vontade, é aquela vontade que você tem. E para você ter vontade, você tem que ter um conceito. E para ter esse conceito, você precisa programar a sua mente. Então nós vamos falei que ia falar disso. Então, para ter vontade, anota aí, para ter vontade, tem que mudar o teu conceito. É. Abre em João 6, 22 a 29. E aí, ao que Jesus está falando. Então, João 6, 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, aquele que foi multiplicado os pães, os peixes, né? Percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Neste meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de que o Senhor ter dado graças. E, reparando a multidão que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Aí respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, me buscais, não pelo que vistes os milagres, mas porque comestes o pão e ficastes fartos, quer dizer, deu prazer, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Vou ler de novo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Quem é o Filho do Homem que ele falava? Ele.
pois nele Deus imprimiu o seu sinal. Entendeu? Então, o povo perguntou para ele: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: escuta, anota, por favor. A obra de Deus é esta, : que creais naquele que ele enviou. Esse é o segredo? É o segredo. Então, para você entender o que isso aí, que é muito amplo, porque todo mundo, eu falo com todo mundo, e você também já ouviu falar, todo mundo que chega, você pergunta: você crê em Deus? Creio, lógico, ele é meu Deus, meu Senhor. Ele já falou duas mentiras, né? Meu provedor e o que manda em mim. Normalmente, quem fala logo de cara isso, são pessoas que deixam a desejar na questão obediência, né? Então em Mateus 7, 24, fala assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras, o segredo, e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a casa sobre uma rocha. E caiu a chuva, vieram enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Então, quando fala assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica serão comparados a um homem sábio. Certo? Por que Deus estava falando isso? Quando a gente segue conselhos, né, dos mais velhos para os mais novos, a gente retarda algumas coisas dessa loucura que tem aí, né, de tanta loucura de querer tudo para ontem e tal, e começa a escutar o conselho, e nesse conselho vai acontecer uma coisa, vem sabedoria, e você encurta o período de sofrimento, né? João 14, 44 até o 50. Olha o que falou. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, né? Para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-los. Olha isso. Se alguém ouve minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Quer dizer, eu não estou preocupado com eles, o que eles fazem, o problema deles, certo? Mas para salvá-los, nós vamos ter que ser o exemplo para poder salvar alguém. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita minhas palavras. A própria palavra que proferi os condenará no último dia. E eu vou explicar o porquê isso. Pois não falei de mim mesmo, mas o Pai me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. A mesma coisa falo eu, né? A gente tem uma ordem de conduta e eu tenho que seguir. Eu sou discípulo de Cristo, eu faço exatamente o que Ele manda e eu não posso julgar quem não quer. Eu tenho pena, porque não segue uma ordem que está dada na palavra, né? Então, mas eu não posso fazer nada. Mas por que eles fazem isso, né? Você forma um conceito de quem você é. Você tem uma personalidade, tem algumas pessoas que se sentem assim, como ele fosse a central do universo e os outros estão fazendo parte do contexto da vida dele. Mas é tudo por benefício dele próprio, né? Tem uma personalidade assim. Tem outros que são os coitados da vida, né? Que acha que ele é o coitado, que todo mundo é contra ele, né? E outras coisas assim. Cada um tem um conceito, né? Você tem um conceito do que você é. Você acha que você é tal coisa, você pôs na cabeça que é isso e você acha que é. E você tem um conceito de outra pessoa, você tem um conceito de mim, você tem um conceito da tua esposa, do teu marido, você tem um conceito dos seus filhos, você tem conceitos.
gerais, que alguns mudam de acordo com o testemunho das outras pessoas. Por exemplo, você achava que uma pessoa era boa, mas vê ele praticando algumas coisas, você vê que não é, ou ao contrário, e tudo bem. Então, tem pessoa que tem direito, tem dinheiro, por exemplo, e ele tem um conceito que é ótimo dinheiro, né? Ele tem uma soberba que é melhor que os outros por ser bem sucedido e outras coisas assim. Mas às vezes tem um conceito, tem uns que tem muito dinheiro, que eu até conheci, que ele acha que a pessoa mais simples é o que é mais feliz, porque não tem problemas no dinheiro, né? O simples, então, atribui que felicidade seria só com dinheiro, então ele não é feliz. O solteiro, porque se eu fosse casado, eu seria mais feliz. O casado, se eu fosse solteiro, seria mais feliz. Então, quando não consegue o que quer e tem que alterar seu conceito, prefere mudar o conceito e não mudar ele, né? Por exemplo, a palavra que eu falo é uma palavra de anulação do seu eu para um padrão de Cristo, que é o que tem na Bíblia. Que eu diminua e o Senhor cresça. Lembra disso aí? Você até cantou várias vezes na igreja. E nós temos esse conceito de diminuir e deixar Deus crescer, que Cristo cresce. Mas tem pessoa que é diferente, tipo assim, se eu não concordo com a minha mudança, eu quero mudar o meu padrão, tipo, aquilo não é bom para mim, mesmo sabendo que é. Então eles querem alterar para poder viver a mesma coisa, só que tem que alterar, né? É estranho, né? Mas é verdade, né? Por exemplo, você percebe que uma pessoa está fora de propósito quando ele começa a pedir para Deus mexer numa situação que não é controle dele, é controle seu, entendeu? Já peguei, eu mesmo pensando besteira um monte de vezes, assim, para que a poder de Deus agisse em uma outra pessoa para fazer tal coisa, e tudo errado, né? Quando você não consegue o que quer e tem que alterar o seu consciente, prefere mudar o conceito, né? Até o conceito de Deus. Eu estou vendo alguns amigos antigos aí que a gente teve muito contato, e eu vi que a vida fez isso aqui, ó. O que tinha um conceito de Deus e de Cristo começou a se dar ao conceito do mundo. É bem mundano agora. Por quê? Ele não era o que defendia, ou ela não era que defendia Cristo, ou era espiritual, ou ele era espiritual, sei lá, depende, se você sabe de várias pessoas que são assim, mudou o conceito, e aí vão defender uma nova tese, eu não entendi, né? Não entendi. Então, conceito, nós falamos já várias vezes sobre isso, né? O conceito é aquilo que você interpreta do ser humano, mente, espírito e pensamento. Vamos dizer, uma pessoa que tenta entrar num conceito de ser Cristo, mas ele não consegue, ele fala assim, não, isso aí não é para mim, não é no meu conceito, não é bom, o meu conceito não é esse aí. É algo assim, você interpretou algo daquele jeito, é um conceito que você teve. Ninguém muda o teu conceito, a não ser você mesmo, né? Então, do latim, né, significa conter completamente, formar dentro de si, quer dizer, é uma imagem que você teve, formar um conceito. E aquele conceito é o que Cristo manda você mudar, e você não muda, por talvez duvidar de algumas formas da autoridade, e duvidar de algumas formas. E a gente tem mexido com muitas pessoas que teriam que estar mudando, porque a vida não está boa, então eles teriam que mudar o conceito, mas eles não sentem que o conceito está errado, né? Por isso que a gente briga muito com os pais que são desleixados com as crianças e deixam as crianças de qualquer forma, porque quando eles são pequenos é que entra o conceito, e esses conceitos nos dirigem a vida, o resto da vida, entendeu? Por exemplo, né, tem pessoa que larga tudo e acha que está feliz, só que não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais conforto, não vai ter mais, mas ele largou tudo e foi embora. Mas ele, o conceito dele
fala que ele tá bom, né? Então, o que é esse conceito de servir a Cristo, de amar a Cristo? Porque como foi passado para você? Na Bíblia fala várias vezes, por exemplo, em João 14, 21, eu espero, João 14, 21, fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, esse é o que me ama. Está entendendo? O conceito de quem ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, um segredinho para você que quer ouvir Deus falar na tua vida, obedece. Tá entendendo? Tá aqui, é mandamento dele. Tô na Bíblia aqui, ó. Tô com a Bíblia aberta no computador. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, né? Porque não é guardar dentro de uma gaveta lá a Bíblia e tudo bem. Esse é o que me ama. Então, quem me ama é aquele que faz os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, aí você vai ter intimidade com Deus e eles vão conversar, você vai conversar com Cristo, né? Então nós revelamos que amamos o Senhor Deus conforme o obedecemos. E quanto mais obedece, mais Jesus se manifesta em nós. Então ele controla a carne, e porque se torna espiritual. Se você lembra de como conhecer os seus amigos, por exemplo, né? Você queria saber como ele era, o que ele gostava, você começa a ter afinidade com ele, né? Suas prioridades, valores, né? Então, para conhecer a Deus é da mesma forma, você precisa saber quem ele é. Então, como que você conhece andando junto, né? Então, quais coisas mais importantes que tem para você antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo? O que é importante para você, né? Qual o seu conceito? Por isso que a gente falou sobre conceito. Porque às vezes você tem um conceito de Deus que não é verdadeiro. Quando Jesus falou assim, eu vim para salvá-los. Antigamente se tinha um conceito do evangelho muito ruim. Era rituais, somente rituais. E Cristo veio provar que não é ritual. Não adianta você fazer ritual. Nós temos que querer gostar dele através das suas obras. Por exemplo, você quer ser bom, você quer ser calmo, você gosta de ter domínio próprio, você gosta de amar, você gosta de... Então, esses são os conceitos que Cristo veio implantar. O amor, né? Amai vossos inimigos, amai o próximo como a ti mesmo. Você pratica esse mandamento? Não. Como você consegue viver, filho? É mandamento. E os principais, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Vou falar perto do microfone. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você pratica esse mandamento, povo? Mas peraí, quem é o próximo? Não adianta a gente começar a tentar uma prática estranha, por exemplo, amar crianças na África. É legal, tudo bem, a gente tem que fazer alguma coisa quando a gente pode. Amar uma pessoa longe, não é bem isso não, hein? Porque isso não tem nada a ver, não. Você está falando próximo aqui. Quando a gente então falou sobre amar a Deus, nós temos que entender sobre amar o próximo. É uma coisa de amar é obedecer. Amar o próximo com ti mesmo é você vai fazer para ele aquilo que você queria que fizesse para você. Difícil é ao próximo, porque ele pode ver as situações. Não adianta mandar doação para lá, doação para cá, doação para Terra, Marte, Vênus e tal, achando que isso vai comprar a tua salvação. Não. Nós temos que fazer o bem? Sim. Ajudar? Sim. Não é isso que vai comprar a tua salvação, tá? Deus está enxergando dentro do teu coração. Então, quando você se preocupa com a vida do teu irmãozinho perto, tem muita gente que já desistiu de tentar ajudar uma pessoa próxima, né? A gente tem que usar às vezes uma tática meio
meio brava mesmo, de discipular, tal, de ser mais agressivo. Mas a força de querer ajudar pronto, assim que ele quiser levantar, você tem que ter. Você tem que entender que você também já foi assim de alguma forma e você teve que bater a cabeça para conseguir levantar a mão e pedir ajuda. Então nós temos que amar o próximo, os que estão na nossa volta, os que são da igreja, os que são com a mesma cabeça, como nós mesmos. Está entendendo? Às vezes a gente vacila um pouquinho, mas o que então é ser como Cristo discipulado? É você ter os mesmos sentimentos de Cristo. Está entendendo? Não tem outra saída. Não adianta você se enrolar. Você vai ter que ter os mesmos sentimentos de Cristo. É esse o mandamento. Então, voltando lá ao que eu estava te falando, você tem que pôr isso na sua cabeça, né? Que você é necessário para ter vontade de buscar esse ser igual a Cristo, não é fácil. Você tem que entender Ele, se misturar com Ele, se humilhar, deixar de ser gostoso e andar. Submisso. Submisso e com tempo. Muito tempo eu quis ser discípulo, aí quando alguém chegava para mim e falava assim, né, mas você vai ter que ter, como que eu posso falar, você vai ter que ter disciplina. Eu não gostava disso, então eu fugi. A disciplina eu não gostava não, filho, entendeu? Então eu deixei de estar sendo discipulado porque não tinha disciplina. Agora, com a maturidade, eu entendi quanta falta me fez esse discipulado. Tá entendendo? Quanta falta me fez esse discipulado. Então eu quero que você ceda, se humilhe, seja discipulado, e esse discipulado vem através das reuniões, dos estudos. Aí você pode falar assim, eu não gosto do estudo que o pastor, que a turminha dá, que o Tiago, que o Daniel, que a Daniele, que outros X, Y dão. Eu vou fazer o meu. Já entrou numa coisa chamada rebelião, tá? Você não vai estudar a mesma coisa? Por que não quer estudar o que ele está falando? Pode ser que tenha a chave da tua vida. Então, vamos ter discipulado e vamos ter submissão. Essa é a nossa palavra para hoje. Aqueles que amam a Deus praticam as suas palavras, praticam os seus atos. E como que você vai querer salvar uma pessoa que está lá, se você não der o testemunho de submissão? Como que você vai querer que ele te obedeça se você não obedece o teu líder, né? Teu Deus, Cristo, né? Vamos amar, vamos nos policiar, vamos ser perfeitos, por favor, porque está chegando o dia e vamos ficar perto, porque a gente não sabe o dia que ele vai vir, para mim, para você, para cada um, para todo mundo. Não sei como vai ser, sei que vai ser, não tem fuga. Então, muda teu conceito, é necessário. Não gosto, pastor, é necessário. Ai, pastor, eu não gosto, é necessário, tá bom? Então eu quero que você fique com essa palavra, progrida espiritualmente, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa disposta a ajudar, disposta a se envolver, disposta a não gosto da igreja. Vai ter que gostar, filha. Muda o teu conceito, que o teu conceito mexerá na tua mente. Está na hora de união para a gente prosperar. Tá ok? E talvez porque você não tem união, você não prospera, porque é ordem de Deus, nós temos que obedecer. Deus te abençoe e te guarde, sobre ti repouse o rosto do Senhor. Eu quero que você seja conhecido com o rosto de Cristo. Vamos orar pelas famílias que estão passando um apertado aí com essa doença. E não é poucas, são quase todas, né? Em todas as famílias. Nas firmas, nos empregos aí, nos estudos e tudo mais. Vamos vigiar. Não saia à toa de casa. Não fica fuçando nas lojas à toa. Quando você for fazer compra, vai, compra o essencial, vai embora.
faz uma lista, se organiza para não ter que ficar no supermercado todo dia, na farmácia, onde quer que seja. Fique em casa, filha. Fique em casa, tá bom? Deus te abençoe, tá? Tchau, tchau. Até domingo. Não se esqueça de se inscrever com a Jaque. Beijo a todos.